E mais uma vez aqui no The Goodcast. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas aí que são legais. A gente tá numa linha bem ascendente, né? A gente estreou o canal no YouTube. A gente está fazendo alguns testes para ver o que é que consegue nos consolidar na plataforma. A gente tem um post de ontem, né? Aquele post de ontem lá, de quanto tempo que é o post? Tem menos de 24 horas, né? Tem ali umas 18 horas. Umas 18 horas. E qual a duração do vídeo? Acho que uns 40 segundos. É um short, né? Então, um videozinho de 40 segundos que em menos de 24 horas, vamos dizer assim, né? Em menos de um dia, conseguimos chegar em quase 1.500 visualizações. Sim, Então, isso é um sinal de que o tema ele é relevante e ele tem um poder de alcance que, né, no vídeo curto, e obviamente que a gente também vai trabalhar os vídeos mais longos, a gente vai colocar eles na íntegra também, porque às vezes quem vê um short tem interesse e vai acabar indo também para os vídeos mais longos. A gente tem coisas, já tem bastante material. A gente está, cada dia que passa, criando mais conteúdo e a gente vai continuar nessa linha. Vamos ver o que a gente consegue trazer de resultado positivo no alcance. Quanto maior for o alcance, melhor, e vamos seguir nessa linha. Então hoje eu vou começar aqui esse bate-papo aqui com o Enzo sobre uma mensagem que eu recebi hoje de manhã de um amigo de longa data que trabalhou comigo no Banco do Brasil há mais de 15 anos. Eu estou fora do Banco do Brasil desde 2012, então que eu estou fora do banco já são 14 anos e esse cara trabalhou comigo lá. A gente acabou não se encontrando em 2025, mas é um cara que eu tenho um alinhamento de ideias. Ele é um homem cristão que frequenta muito a igreja, ele toca na igreja também, e a gente está sempre conversando sobre religião, a gente está sempre conversando sobre política também, né? Que é um tema que eu gosto muito de dialogar com as pessoas. E dentro deste contexto, ele me manda uma mensagem hoje de manhã, ali no horário das 7 da manhã. Eu estava no meu treino na academia, e assim, é uma mensagem bem legal que ele encaminhou, que ele recebeu essa mensagem de uma colega. E ele descreve a colega que é uma pessoa que ele tem um apreço e que ele achou o texto muito interessante, e ela é budista e ele é cristão. E ele diz que parece que as ideias se convergem, né? De que é algo que fala de amizade. Então, a amizade, ela não tem essa fronteira. Uma amizade verdadeira, bem cuidada, ela não tem essa fronteira de religião, ela não tem essa fronteira de posicionamento político, né? Ela não tem essa barreira. E quando a gente está aberto a ouvir, né, a gente rompe qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de obstáculo. E a mensagem, ele fala sobre a sala das orquídeas, né? Que diz o seguinte: significa que, assim como as orquídeas em uma sala emprestam sua delicada fragrância a todos que entram no local, devemos nos empenhar para ser o tipo de amigo que tem sobre os outros um efeito positivo e enaltecedor. Né? Então, e te aconselha, né? Tudo que vocês têm de fazer é ser uma orquídea. No Oriente, essa planta é um símbolo de uma pessoa nobre, de caráter. Portanto, basta que desenvolvam seu caráter para exalar uma bela fragrância, tal como a orquídea. Então, eu fico muito feliz, e eu estou lendo a mensagem aqui, eu estou lendo direto da tela do WhatsApp, e ele está online agora, me dava até uma vontade de fazer até uma ligação, né? De fazer. Seria incrível fazer isso, né? Mas ele está no trabalho. Eu não vou fazer isso com ele, porque de repente ele não consegue atender, depois ele vai ficar preocupado. Mas assim, mais importante de tudo isso, né? Você ser lembrado por um amigo de longa data, nesta hora, né? Eu tenho um outro amigo também que ele chama Otávio, né? E esse cara, ele sempre lembra de mim. Então ele
Ele Ele trabalha, cara, de noite. É um cara, meu, esforçado pra caramba. Eu fico até emocionado, sabe? E hoje é aniversário dele. Eu quero dizer, Otávio, parabéns. Muitos anos de vida. Eu espero que você conquiste todos os seus objetivos. Consiga, através de um método que a gente vem debatendo, Enzo, e esse método está crescendo, ele está ganhando energia, a gente está alcançando pessoas de diversos níveis, de diversos perfis, né? As palestras realmente. estão acontecendo, a gente está falando com muita gente. E eu sinto que a gente vai longe com isso, sabe? Que a gente vai longe, que a gente vai acabar atingindo. E eu vou te dar a palavra na sequência, mas eu só quero, depois dos parabéns que eu dei pro Otávio, que é um cara que eu tenho uma admiração, um respeito pela família dele. Quem sabe uma hora ele não vem falar com a gente e fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que para ele também pode ser algo que vai aliviar, né? Mas esse meu amigo da mensagem, William Macedo, ele fala, depois de me mandar isso e explicar que ele recebe esse texto de uma amiga que é budista e ele sendo cristão e entende que há uma convergência, né, de uma boa prática com relação à amizade, que mostra que a religião não tem uma fronteira e a gente pode estabelecer amigos em todas, seja o budista, o cristão, o evangélico, o bandista, o, sabe? Até a gente Claro. entende o cara da Terra plana que caiu por terra, né? Agora com o sobrevoo da Artemis pela Lua, né? Que visualizou a Terra e todo mundo conseguiu ver. Depois de mais de 50 anos que o homem foi à Lua, a gente conseguiu ver de fato. A Terra é redonda, né, então? Ainda bem. E não é plana, né? Ainda E bem. caiu por terra. Então, cara, não adianta mais insistir. Bom, voltando ao eixo, porque isso daí é um assunto que a gente pode falar num outro momento, não é? Uhum. O William escreve para mim o seguinte: achei o texto muito interessante, mesmo ela budista e eu cristão. Parece que se convergem as boas ideias de amizade. E ele diz também: uma amiga que me enviou e eu não achei melhor amigo que você para enviar. Então, assim, faço a minha interpretação, porque ele não foi além de que ele entende eu como sendo esse amigo, similar à orquídea, né, que quando em um ambiente exalo essa fragrância a todos que entram no local. Então é essa que é a ideia que eu quis trazer essa frase, esse texto e apresentar para vocês esse amigo, porque é isso mesmo, né? É É essa que verdade. é a ideia, né? Da gente chegar no lugar, É valorizar o outro, né? o Mesmo quando outro. ele pareça ser invisível, né? Porque ninguém é invisível, realmente. Todo mundo tem alguma coisa a oferecer. E é muito importante valorizar as pessoas. Realmente, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, né? É interessante como que ontem mesmo, depois de sair de uma reunião, eu conversei com um rapaz que tem a minha idade, ele me elogia muito e tal, e eu gosto de ser elogiado, né? E tal, e a gente tava falando sobre diversos temas, e ele falou: "Poxa, cara, você como que você consegue?" Eu falo: "Olha, a gente coloca um plano na cabeça, a gente desenvolve essa ideia, a gente expõe, a gente verbaliza, a gente tenta e a gente consegue, né, fazer as coisas, né? E veja, uma pessoa simples, né? Sem nenhum grau assim extraordinário de escolaridade nem nada, e que é um amigo, sabe? É que é alguém que eu enxergo, é alguém que sempre me entrega alguma coisa importante, me entrega uma energia boa. E eu tenho todos os dias, né, Enzo? A gente tem falado também sobre isso. A gente fala em casa, a gente conversa muito. O Enzo é um excelente ouvinte. E a gente fala da importância da comunicação, né? E eu tenho trabalhado bastante. A comunicação acontece em duas vias, né? E a Uhum. gente está aqui agora aprendendo junto isso, né? Inclusive, uma coisa bastante interessante é que, assim como eu aprendo escutando, eu também tenho que aprender verbalizando, né? Porque acho que
uma dificuldade, assim, que eu sempre tive foi de verbalizar, né? De expor, assim, realmente. E ao mesmo tempo que eu escuto e aprendo a verbalizar, você também aprende a escutar, né? Exatamente. Então você consegue ver que Sim. como é incrível, né? Essa sua dificuldade em verbalizar Uhum. vem num contraponto da minha dificuldade em ouvir e que a gente consegue, através de uma frequência, estabelecer aqui uma linha em que eu ouço mais, né? Do mesmo modo que também falo, e você escuta, aprende e também verbaliza. Então, por quê, né? Por que isso? Por que você faz? Porque a gente sempre ouve isso, né? Eu tenho ouvido isso. Não, mas por quê? Pra quê? Mas pra quê? Cara, porque eu quero, né? Porque a gente quer, porque a gente acha que tem gente que pode absorver alguma coisa disso, né? E também porque tudo no final é experiência, né? Esse diálogo aqui, por exemplo, quanto mais você fala, mais você aprende com a outra pessoa que está ali do teu lado. Então, sempre estar disposto a escutar, a falar, mesmo que às vezes você não tenha muito o que dizer, assim, você acaba aprendendo, você acaba desenvolvendo novas habilidades, né? E é a parte da exposição, né? Se expor o tempo inteiro. Se expor, com certeza. Se expor, depois performar e todo esse contexto, esse trabalho aí vem depois na eficiência. E agora você me falando isso, eu lembrei de um episódio, você tinha entre 4 e 5 anos, eu estava conversando com você e você olhou assim para mim com uma cara quase chorando e me falou, pai. Na verdade, pai não, você me chamava de papai, né? Papai, eu não consigo entender o que você está falando. Eu não consigo entender o que você está falando, porque era o meu linguajar, sabe? E aquilo ali. E eu estou sempre te ouvindo. E eu tenho certeza da dificuldade, que existe muita dificuldade entre pai e filho conversarem abertamente. De você me falar alguma questão, de você me pedir alguma coisa, de você ter alguma necessidade, eu conseguir enxergar isso. E eu acho que eu sempre, através da paternidade, eu sempre tentei ouvir, né? Eu sempre fui contra esse negócio de que, eu sempre defendi um negócio, eu quero ser amigo do meu filho. Enquanto que eu ouvia uma linha e outras linhas dizendo, não, você tem que ter uma certa autoridade. Não, você tem que ter... Eu acho que não, né? Eu acho que eu nunca exerci esse tipo de autoridade. Talvez eu tenha exercido uma certa influência para poder conduzir. A condução sobre uma certa influência, ela é muito mais valiosa do que aquela tentativa de obrigar, né? Eu posso te convencer a fazer alguma coisa que vai ser boa para você. É muito diferente do que eu te obrigar. Não, faz isso porque eu tô falando, porque isso, porque pá, né? A gente sempre sabe os nossos porquês, né? Por que, que o outro tem que ler, porque o outro tem que se dedicar, porque o outro tem que fazer, porque que o outro... Mas a gente não sabe que vai em linha daquilo, que a gente sabe resolver o problema do outro, né? Sim. Então eu sempre sei que você tem que ler mais, porque é bom ler. Mas eu não vou lá e leio, né? É incrível. Agora, avançando, né? Sim. Avançando, eu vou falar algo assim que... eu acho bem legal, que é um texto, né? É uma parábola. E ela traz uma reflexão bem intensa, bem importante. Eu acho que é legal se todo mundo conseguisse se concentrar nisso e encontrar o que existe de bom nesse texto, né? É a parábola da verdade e da mentira. É uma história simbólica, né? Muito conhecida e frequentemente atribuída ainda de forma não confirmada a Dostoiévski. Mas assim, sabe, ninguém sabe dizer se de fato é. Como aquela, só fazendo um parênteses, como naquele outro vídeo em que eu falo da história do Charlie Chaplin que participa de um concurso. Isso foi tirado de um recorte de jornal nos anos 30. No entanto, anos para frente, Charlie Chaplin desmente, diz que não. Então, na verdade, é uma lenda urbana. Mas como tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente lê, a gente tem que buscar a comprovação. A gente não está aqui falando porque a gente viu
Ah, eu ouvi uma pessoa dizer... Teve um amigo meu que falou, o mecânico disse que meu carro está com problema na bandeja. As buchas da bandeja estão estouradas. E por incrível que pareça, o carro do cara, meu, maravilhoso. Você entra, não tem um barulho. Mas ele fala, olha, você está ouvindo? Alguém colocou a ideia na cabeça dele de que tem um problema na bucha da bandeja. Porque o cara queria vender as bandejas. Quanto que é a bandeja? Ah, você vai gastar R$ 1.100. A gente vai falar sobre esse sugestionamento depois. Voltando na parábola, ela é uma reflexão, né, sobre aparência, percepção e essência. E ela fala assim, exatamente o seguinte: a parábola da verdade e a mentira. Certo dia, a verdade e a mentira se encontraram. A mentira disse: Bom dia, verdade. A verdade, desconfiada, olhou ao redor, confirmou: Sim, parece um bom dia. A mentira sorriu e disse: Está um dia lindo, não acha? A verdade, por sua vez, mais uma vez observou: Sim, realmente está. Então a mentira convidou a verdade para dar um passeio. A verdade hesitou um pouco, deve ter pensado: Poxa, a mentira já falou 2 verdades. Ah, por que não? Aceitou. Caminharam por um tempo até encontrarem um poço. A mentira disse: A água está ótima. Vamos entrar? A verdade, curiosa, concordou. As duas tiraram as roupas e entraram na água. De repente, a mentira, sorrateiramente, saiu, vestiu as roupas da verdade e foi embora. A verdade saiu do poço e percebeu o que havia acontecido. Tentou recuperar as suas roupas, mas não conseguiu. A mentira já estava longe. Sem alternativa, a verdade, imagino eu, viu as roupas da mentira, mas deve ter pensado: eu sou a verdade, eu não vou vestir a roupa da mentira. Ela saiu, deixou as roupas e começou a andar pela cidade. As pessoas, ao verem a verdade pelada, desviaram o olhar, riam dela e a rejeitava. A vergonha, envergonhada, a verdade voltou ao poço e se escondeu para sempre. E, desde então, a mentira anda pelo mundo vestida como a verdade e todos a aceitam. Então, assim, o que a gente tira da moral dessa história? Que muitas vezes a mentira é mais aceita porque ela é confiável. Ela é confiável, ela é bonita, né? Ela se encaixa, ela não me dá trabalho. É perfeito. Exatamente. Uma mentira bem construída, ela é maravilhosa. E todo No mundo entanto, veja, né, a verdade, ela pode ser incômoda, dura e difícil de encarar. realmente. Mas ela é a verdade. Eu tenho que escolher entre a mentira vestida de verdade e a verdade nua e crua? Será que eu tenho que escolher? Eu penso que não. A verdade vai ser a verdade. Sempre. Mesmo que ela destroce, mesmo que ela te acabe. É a verdade. Sim, até quando a gente fala de nós mesmos, né? Muitas vezes a gente tenta mascarar nossos defeitos, ou às vezes tentar escondê-los das outras pessoas, né? Ou de nós mesmos. Mas lidar com a verdade sobre si mesmo é um dos únicos caminhos que a gente tem para se aprimorar realmente, né? Você aceitar, não realmente aceitar e conviver com aquilo, mas saber que existe uma possibilidade de mudança e melhora. Eu indo além nesse sentido, né? Eu acho que assim, todo mundo tem o bem e o mal, tem o lado bom e o lado ruim. E veja, bem na linha do que você está falando, veja que incrível.
nessa linha de que todos temos o lado bom e o lado ruim, e você bem colocou, né, que a verdade no longo prazo ela é muito melhor do que a gente esconder, do que a gente mascarar, eu coloco um ponto aí que eu acho extremamente relevante. Não basta você saber que você tem aquele defeito ou aquele problema que você mascara. A gente precisa lidar com ele. A gente precisa conversar com esse problema. E a gente precisa cuidar dele. Não é pegar esse... Não, eu sei que eu tenho um problema. Não, eu sei que eu tenho um problema. Mas calma. Vamos tratar isso. Vamos resolver isso. Vamos consertar isso. Tá errado, né? A gente tem falado bastante sobre violência contra as mulheres, que é algo inaceitável. Em 2026, a gente ainda vê cada situação, as mulheres morrem todos os dias, sabe? Vítimas dos seus companheiros que não aceitam o fim de um relacionamento. É aquela história de se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Mulher minha, não sei o quê. É porque, sabe? Isso é um absurdo, isso é medieval, né? É um negócio que é puxar a mulher pelo cabelo. Os homens das cavernas, né? Que tinham lá... Não existe isso. Isso daí, cara, isso daí tá completo. A gente tem um termo, né? Isso é démodé, né? Isso é completamente fora de moda. Se é que a gente pode até fazer essa comparação. Fora de moda não é. Fora de moda até cruel da minha parte. Mas assim, a gente precisa encarar os nossos fantasmas, não é verdade? De tanta violência que a gente vê no país, né? Com Lei Maria da Penha, com uma série de legislações que agora evoluindo, colocar tornozeleira eletrônica, e ainda tem os caras aí, os tais, os red pills, né? Que ficam propagando na internet esse discurso de ódio. Muita gente acha que o feminismo é parecido com o machismo, e não tem nada a ver. Enquanto que o machismo tenta diminuir, o feminismo tenta se igualar. Não tem como comparar coisas distintas. Não há que se falar numa equidade. Ah, os caras são machistas e as mulheres são feministas. E, eu não tô querendo se sobrepor. Não, o machismo, ele é letal. Ele é doentio. Então a gente precisa evoluir. E existem tantas mulheres que têm tanta capacidade, né? É até, assim, eu observo nessa questão, nessa parte do mundo estudantil, né? Da educação. Eu percebo que existem muito mais mulheres interessadas ou realmente empenhadas, sabe? Ali querendo entrar em uma universidade de qualidade, querendo subir ali realmente, do que os homens. Tenho muitos amigos que ficaram muito desinteressados no caminho, sabe? E muitas mulheres que estavam lá todos os dias lutando, e realmente isso é incrível, né? E a gente tem que perceber essa capacidade e tem que ser falado, né? Tem que ser falado. Tem que ser falado e assim, não tem justificativa para não ser. Eu acho que a mulher tem feito, né? A mulher cada vez mais tem avançado em todas as vertentes imagináveis e possíveis. E mais, eu acho, né? Que o homem lá tranquilo, né? Que eu, e a mulher vai chegando. Agora, evoluindo, né, Enzo? Evoluindo mais um pouquinho, pra gente já caminhando para o final, eu vou falar sobre um outro tema que eu acho muito importante. E aqui a gente não traz só bate-papo, né? A gente também traz um pouco de cultura, um pouco para as pessoas poderem melhorar os seus argumentos, né? E o argumento a gente adquire como? A gente adquire argumento lendo, né? A gente adquire argumento pesquisando. O argumento a gente não pega ali no Instagram, a gente não pega no grupo do WhatsApp, né? Por fim, vou falar do efeito Rosenthal. Também é conhecido como efeito Pigmalião. É um fenômeno psicológico que mostra como as expectativas de uma pessoa podem influenciar diretamente o de outra. Ou seja, a minha expectativa em você pode influenciar o seu resultado. E isso, qualquer um que ouvir muito interessante, vai conseguir se identificar. Uhum.
O que que é o efeito Rosenthal? É quando alguém melhora ou piora o seu desempenho porque outra pessoa acredita que ela é capaz. Ó, você, vai que você consegue. Vai que você é bom. Vai que, né? E do mesmo jeito o efeito contrário. Ah, você não, você não, você não leva jeito. Putz, você é péssimo em matemática. Ah, nossa, você é horrível em memorização, leitura, nossa. Ah, você é um caipira, você não consegue falar em público jamais. Ih, esquece. Você, enfim, do mesmo jeito que a expectativa do outro pode positivar o teu comportamento e afetar o seu resultado, o mesmo em sentido contrário acontece. A origem desse conceito, né? Ele vem de um estudo de um psicólogo chamado Robert Rosenthal, ali nos anos 1960. Se não me falha a memória, está ali mais para 1965. Mas o nosso espectador, aquele que está nos assistindo, está nos ouvindo, ele vai lá pesquisar, vai lá colocar no Google e ele vai colocar efeito Rosenthal e ele vai até saber mais de efeito Rosenthal do que a gente vai trazer aqui hoje, né? Robert Rosenthal, ele realizou um experimento em escolas, onde ele disse aos professores que certos alunos tinham alto potencial intelectual, mesmo isso não sendo verdade, né? E por incrível que pareça, com o tempo, esses alunos realmente começaram a melhorar no desempenho, né? Porque um grupo de professores acreditou que aqueles alunos tinham. Então, de certo modo, né, na prática, né, o efeito ele acontece de forma sutil através de comportamentos como mais atenção e incentivo, né? Acredita ser bom, um feedback mais positivo, paciência para ensinar, mais oportunidade de participação. Então, quer dizer, o professor, quando ciente dessa informação, percebeu que ele poderia ir desenvolvendo algumas potencialidades e nisso dando feedback mais positivo, dando mais oportunidades, né? Isso cria um ambiente que favorece o crescimento, né? Claro, sim. Quando você... a gente absorve muito do que o outro pensa da gente também, né? E quando são apenas coisas negativas, você incorpora aquilo no que você acredita que você é capaz, né? Então a gente precisa mudar um pouco essa história, né? Por um outro lado, do mesmo jeito que o efeito positivo gera resultados satisfatórios e também positivos, o negativo também, né? Uhum, Olha, você não concordo. consegue, então isso, né? Ah, aí não adianta, nem começa, porque não adianta Sim. falar. E nem adianta dar bom dia, porque ele não vai responder. E é mal-humorado assim. Nossa, isso aí nasceu mal-humorado. Nossa. Ih, esse cara aí, isso aí não... É. Esse Então aí... veja, diretamente, num resumo, né? As expectativas moldam o comportamento. Comportamento molda resultado. E resultados confirmam expectativas. Veja, é um ciclo poderoso. Então, assim, eu crio uma expectativa sobre você. Que molda o quê? O seu comportamento. Você, poxa, eu tenho capacidade, eu tenho. Esse comportamento que você passa a ter na medida em que você está sendo positivado, que você está sendo acreditado, ele vai moldar resultados, porque você passa a entregar. E esses resultados, quando entregues, moldam e confirmam aquelas expectativas iniciais daquele primeiro que foi lá e disse: você pode, você consegue. Sim, isso vale refletir sobre as pessoas com quem a gente se cerca, né? Vale ali averiguar se você, os meus amigos, eles acreditam em mim, né? Eles estão ali por mim, ou será que não? Será que eles estão ali duvidando? Será que eles estão ali me invejando de certa forma, né? É muito sobre de quem você se cerca também. Sim, é importantíssimo, né? Então, assim, para fechar esse tema, né, eu acho que é o seguinte: a gente precisa acreditar
É genuinamente. Genuinamente. Sem Genuinamente. Eu não estou dizendo de você criar uma expectativa falsa, né? Ai, você... Sabe? Não. Eu estou falando, olha, você pode. É, A exatamente. gente está aqui hoje. Né? A gente está aqui hoje. Demonstrar isso no dia a dia, né? Trate todos como capazes. Que vem na linha do que a gente estava falando lá no início, do sim. amigo que lembra de mim porque eu exalo uma boa fragrância como as orquídeas, né? Ou seja, de quando estou em algum lugar eu trago boas energias. E é isso, né? A gente acreditar, demonstrar e tratar todos como capazes, né? Ah, a moça que está na limpeza, faz um trabalho incrível, extremamente importante, mas você quer mais? Você pode, né? Você acredita. E é E muito aí a bonito. gente vai de novo de encontro com o quê? Preparação, exposição, performance e eficiência, né? Então tudo começa com isso, né? E a gente vai falar de que, você é do tamanho do seu sonho. Aí a gente vai falar, não, o sonho é como o sol. Ele nasce para todos, mas a sombra, não. O brilho, o glamour e a purpurina também não. No sentido de que o sonho, ele pode estar na cabeça de todos. Todo mundo tem sonho. Agora, qual é o esforço que você está empenhando? Qual é o esforço que você está empregando para atingir? Né? Então é isso, a gente fala de sonho, a gente adora falar de sonho para quem sonha, mas a gente traz essa galera para a realidade e diz que, olha, é importante a gente estar em sintonia com essa realidade. E as realidades são distintas, são diferentes, e a gente vai sempre evoluindo nessa linha. E assim, não sei se já aconteceu com você, né? Mas eu sempre ouço as pessoas querendo, de alguma maneira, depois de me ouvirem, porque eu também ajudo bastante pessoas, né? Você sabe que eu sempre tenho entregue coisas, eu tenho ajudado pessoas, eu gosto muito de ajudar pessoas e eu acredito nas pessoas. Ah, mas você vai fazer isso, depois o cara vai não sei o quê. Nossa, o risco é muito grande. Ah, mas você isso, mas você... Poxa, eu continuo acreditando. Então, o que eu digo assim, para as pessoas que eu contribuo, né? Para as pessoas que eu, de alguma maneira, dou uma força, que eu dou um empurrão, né? Quando elas têm resultado, esse resultado não é meu, Enzo. Esse resultado é genuinamente delas, sabe? Eu posso, de alguma maneira, ter contribuído com o quê? Com a positivação da expectativa que eu depositei nelas. Porque muitas vezes as pessoas estão ali, sabe? Mas não tem para onde ir. E quando alguém vai lá e coloca uma expectativa positiva, cara, vai. Não, mas você não vai se arrepender. Eu não estou fazendo nada para me arrepender. Eu não estou fazendo nada para perder. Eu faço coisas para ganhar. Eu faço coisa para ganhar. Eu vou competir, eu vou para ganhar. Eu vou treinar, eu vou ganhar. De quem? Eu vou ganhar de mim mesmo. Eu vou nadar, eu vou ganhar de mim mesmo. Eu vou para musculação, eu vou para corrida, não importa. Eu vou para vencer quem? O meu maior oponente. Qual é o seu maior oponente? É você mesmo. Então, assim, para todas as pessoas que eu ajudo, que eu contribuo, né? E você, quando entra na faculdade, né? Com a nota do Enem. Porra, que mérito. Eu fico feliz demais. Mas o mérito é todo seu. É genuinamente seu. Você preparou, você expôs, você exigiu. Então é isso, né? É isso. Sim. Mais uma vez, eu acho que a gente finaliza. Finaliza aí hoje. Eu acho que você poderia finalizar isso aqui antes do nosso aperto de mão. Tá. Então, uma coisa que eu achei muito interessante que a gente comentou hoje foi sobre a positividade, né? Não apenas com si mesmo, mas com o outro, né? Porque imagina um mundo onde todo mundo acredita no outro, né? Imagina que feliz seria, que
que como seria fácil evoluir, né? Como cada um poderia atingir o seu potencial máximo de forma tão mais fácil, né? Seria realmente incrível. Então vale refletir se você está sendo positivo o suficiente com quem está perto de você, né? Porque só assim, só criando essa cadeia de energias positivas, de gente sabendo do próprio potencial. Sim, todo mundo empregando E todo mundo esforço, empregando esforço. né, fazendo força para que isso aconteça, né? A gente vai... Putz, vamos lá, vamos bater na porta, vamos pedir ajuda, vamos conversar, né? Então, A gente vai caminhar para um futuro muito melhor. é com isso. toda certeza. Verdade, com certeza, é isso, vamos pensar positivo. É isso. Fechou? Fechou. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, que é isso, para mim, a satisfação é enorme. Valeu. Valeu.